Olá, turma! Estamos iniciando a última aula do módulo Desenho Técnico da disciplina Suporte Técnico em Elaboração e Implementação de Projetos. Essa também é a última aula do nosso curso. Hoje estaremos vendo um pouco a respeito do conceito e da aplicação de escalas em desenho técnico e estaremos vendo também um pouco a respeito de vistas ortográficas, perspectiva e cotagem em desenho técnico. As escalas, elas são uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto representado. Ela estabelece a razão entre as medidas do desenho e as medidas reais. Deve-se, sempre que possível, procurar fazer o desenho nas medidas reais da peça, para transmitir uma ideia melhor de sua grandeza. Só que a gente sabe que nem sempre isso é possível. Para componentes que são demasiadamente pequenos, nós precisamos fazer ampliações que permitam a representação de todos os detalhes conforme a norma. No caso inverso, ou seja, para peças de grande tamanho, o desenho deve ter proporções menores, sendo assim possível utilizar aí a execução dentro dos formatos padronizados. Na tabela aí, nós podemos ver as escalas padronizadas que devem ser utilizadas nos desenhos técnicos. Independente do uso de escalas reduzidas ou ampliadas, a cotagem ela sempre é feita com as medidas reais da peça. E a escala utilizada, ela sempre deve ser escrita na legenda. A designação completa de uma escala, ela deve ser constituída pela palavra escala, seguida da indicação da relação. Então a gente tem aí escala 1:1, que é utilizada no caso de escala natural, ou seja, o objeto com as medidas reais. Tem a escala x:1, né, algum valor para 1, que é utilizada quando é necessária uma ampliação, onde x ele vai ser maior do que 1. E tem a escala 1:x, né, ou seja, onde x é algum valor, que é para o caso de redução, onde também x vai ser maior do que 1. Aí um caso de uma escala natural, uma escala 1:1. Nesse outro caso, uma escala de ampliação, 5:1. E aqui uma escala de redução, 1:4. As escalas, elas podem ser uma escala numérica, que vai representar a correspondência entre o desenho e o real, de forma numérica, ou seja, utilizando aí uma razão. E existe também a escala gráfica, bastante utilizada aí em mapas. Então, utilizando o sistema de projeções cilíndricas ortogonais, o matemático francês Gaspard Monge ele criou a geometria descritiva, que serviu de base para o desenho técnico. Com dois planos perpendiculares, um horizontal, o π', e outro vertical, o π', ele dividiu o espaço em 4 partes denominadas diedros, como a gente pode observar aí na imagem. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e o quarto diedro. Atualmente, a maioria dos países que utilizam o método de representação por diedros adotam a projeção ortogonal no primeiro diedro. No caso, a ABNT, ela recomenda a representação no primeiro diedro. Entretanto, alguns países, como por exemplo Estados Unidos e o Canadá, representam os seus desenhos técnicos no terceiro diedro. No primeiro diedro, o objeto ele se situa entre o observador e o plano de projeção. No terceiro diedro, o plano de projeção ele se situa entre o objeto e o observador. Simbologias aí utilizadas para indicar em qual diedro está sendo utilizado, são essas duas aí. Aí está, né, a forma de obtenção das vistas para o primeiro diedro. Então a gente deve pensar como o objeto está dentro de uma caixa, e quando a gente abre a caixa, cada um de seus 6 lados representará uma vista. De modo que o lado oposto a cada parte da caixa, que está aí estará representando nessa parte.
Isso porque o observador, ele se situa entre o objeto e o plano. Portanto, cada vista que ele está olhando está representada no lado respectivo da caixa. Quando a gente utiliza o terceiro diedro, a gente deve se lembrar que o plano ele está entre o observador e o objeto. Nesse caso, a caixa ela vai abrir para o lado contrário ao observador. Então agora é como se a caixa ela fosse espelhada, né? Assim, cada vista vai ser como se estivesse aí marcada pelo objeto em cada uma das 6 partes da caixa. Então a gente pode ver aí um exemplo de obtenção de vista, nesse caso utilizando o primeiro diedro. O observador está vendo aí a peça na posição indicada pela seta. Para a reconstituição dessa peça, nesse caso, vão ser necessárias apenas as vistas lateral direita, frontal e superior. Geralmente, apenas essas 3 vistas já são suficientes para a representação do desenho por meio das vistas. Então, quando a gente olha um objeto, a gente tem aí a sensação de profundidade e relevo. As partes que estão mais próximas de nós parecem maiores e as partes mais distantes aparentam ser menores. A fotografia ela mostra um objeto do mesmo modo como ele é visto pelo olho humano, pois transmite a ideia de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. O desenho, para transmitir essa mesma ideia, precisa recorrer a um modo especial de representação gráfica, a perspectiva. Ela representa graficamente as 3 dimensões de um objeto em um único plano, de maneira aí a transmitir a ideia de profundidade e relevo. Há 3 tipos de perspectivas: a cônica, a cavaleira e a isométrica. A perspectiva cavaleira ela pode ser aí do tipo 30 graus, 45 graus e 60 graus. O que muda entre elas é o ângulo da profundidade em relação à largura, assim como o tamanho da profundidade, que é uma fração do tamanho real, como a gente pode ver aí no quadro. Um corte significa divisão, separação. Em desenho técnico, o corte de uma peça ele é sempre imaginário, né? Ele permite ver as partes internas da peça. Na posição em corte, a superfície imaginada, cortada, ela é preenchida com rachuras. Elas são linhas estreitas que, além de representar a superfície imaginada cortada, elas mostram também os tipos de materiais. Mas a gente pode observar aí na imagem as diferentes rachuras para diferentes tipos de materiais. As recomendações na aplicação de cotas, de acordo com a NBR 10.126, são que a cotagem seja completa, para descrever de forma clara e concisa o objeto. Os desenhos de detalhes eles devem usar a mesma unidade para todas as cotas, sem emprego do símbolo. Deve-se evitar a duplicação de cotas, cotar só o que for estritamente necessário, para evitar que o desenho ele fique poluído. Sempre que possível, evitar o cruzamento de linhas auxiliares com linhas de cotas e com linhas de desenho. E a cotagem ela deve se dar na vista ou no corte que represente mais claramente o elemento. E os elementos gráficos para a representação das cotas são a linha de cota, como pode se ver na imagem, a linha auxiliar, a linha, né, o limite da linha de cota, uma seta ou um traço oblíquo, né, pode ver aí do lado, e o valor numérico da cota. E aí uma ilustração mostrando como cotar uma peça, né? Então deve-se pensar como se estivesse desbastando uma peça bruta e colocando todas as dimensões em cada passo. Nesse caso aí foram necessários 4 passos para a cotagem completa da peça. Encerramos então a nossa última aula aqui.
finalizando o módulo Desenho Técnico. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso e aprendido bastante com as aulas. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Até mais!